Bom, já estou com o ambiente todo pronto, agora é hora de colocar a mão na massa. Eu vou só fazer um ajuste aqui, porque quando eu chamar aqui a apuração, ele vai me dar um retorno. E vai ser eu acho que vai ser uma array. Depois eu resolvo e qualquer coisa a gente muda aqui. Também vou mudar aqui o tamanho para ficar melhor para visualizar. Então eu já tenho a modelagem aqui do que eu quero que a urna faça. E agora é só codificar, né, baseado nisso aqui. Eu vou, antes de começar a criar o objeto urna, eu vou primeiro preparar aqui o arquivo com a lista de candidatos. E com esse arquivo pronto, a gente vai até o final desse projeto aqui, utilizando esse mesmo arquivo. Bom, para criar o arquivo, eu vou explicar aqui o seguinte. A urna, eu imagino que nenhuma urna é feito o cadastro, tem alguma tela de cadastro na própria urna, né? Eu imagino que o arquivo com a lista de candidatos é inserido na urna, o arquivo já contendo todos os candidatos. A mesma coisa os cargos, né? Eu imagino que seja inserido aí um arquivo também contendo os cargos e a sequência desses cargos. Então eu vou criar o arquivo para os candidatos, vou criar aqui um modelo de como tem que ser o arquivo e vou adicionar, inserir esse arquivo separado depois. Eu vou usar o modelo do JSON para poder criar. Vou fazer uns testes aqui primeiro para mostrar. Eu vou criar aqui uma variável chamada candidato. Candidato, que vai conter aqui um objeto. E aí eu posso, dessa forma, passar quantas propriedades eu quiser. Essa aqui é a estrutura para criar o objeto, o nome da variável, e aqui o meu bloco de código contendo as propriedades. As propriedades são pares de chave e o valor da chave. Aqui eu passo uma outra chave e o valor da chave. E aí eu posso testar aqui chamando o nome da variável. Ele retorna o objeto criado. Eu posso visualizar aqui as propriedades do objeto. Eu posso chamar aqui uma propriedade específica, digitando o nome da chave. E também posso alterar por aqui o valor da chave. Então posso fazer essa alteração. Esse é o formato, o JSON ele vem aí sendo muito utilizado. E para o arquivo, para o modelo de arquivo, eu imagino que seja o formato ideal. Para não perder tempo digitando o nome de todos os candidatos, eu já tenho um arquivo com uma relação de nomes. Esse arquivo ele tem esse formato aqui. Eu preciso do nome do cargo, né? Por exemplo, o cargo, o nome do candidato, o número do candidato, o partido, e eu acho que é só. Como são vários candidatos, eu estou fazendo da seguinte forma. Eu crio uma variável chamada candidatos
Essa variável ela vai conter uma array. Dentro da array eu posso colocar qualquer tipo de valor, por exemplo, números ou textos, e até mesmo outros arrays ou objetos. Nesse caso aqui, eu crio uma array, eu chamo aqui o array e digo que na posição, por exemplo, só para teste aqui, na posição 1, ele vai ter esse candidato aqui. Pronto. Depois eu posso vir aqui e dizer que na posição 2 ele vai ter o candidato Roberto, por exemplo. Então agora eu tenho aqui uma array de candidato. Ó, dentro dele eu tenho 2 objetos. Deixa eu só criar aqui, em vez de candidato, eu vou colocar candidatos no plural. Vou colocar aqui candidatos. Aqui é uma array. Candidatos. Então eu tenho aqui 2 objetos. Aqui ficou dessa forma porque eu já tinha usado o mesmo nome da variável para criar o objeto. Então eu tenho aqui 2 objetos e dentro de cada objeto eu tenho as informações. Então aqui eu tenho esse e tenho esse. E aí, na hora de chamar um candidato, eu vou chamar passando aqui o número do candidato. E aí ele vai me trazer os dados daquele candidato. Então foi dessa forma que eu estruturei o arquivo. Para cada candidato eu sigo essa síntese aqui. E aí a posição eu coloco o número do próprio candidato. Então eu coloco ali e repito ele aqui também, porque facilita na hora que eu for explicar aqui, na hora que a gente estiver manipulando lá os dados. Então foi assim que eu criei o arquivo. Esse arquivo ele está aqui dentro, candidatos. Por exemplo, aqui candidato a prefeito. Então, ó, eu criei aqui uma variável chamada arquivo cargos e arquivo candidatos. Deixa eu explicar logo aqui o cargos também. Eu criei aqui uma variável, por exemplo, cargos, vai conter uma array, e aí eu vou dizer que cargos, o primeiro cargo, né, vai ser, vou passar aqui um objeto. Esse objeto eu vou passar o valor nome, que vai ser o nome do cargo, por exemplo, vereador. E dígitos. Dígitos quer dizer quantos dígitos tem o número de um vereador. Eu fiz dessa forma porque quando a pessoa estiver votando para vereador e ele preencher os 5 dígitos, a urna automaticamente vai finalizar e vai pedir para ele confirmar. Então, por isso que eu preciso saber quantos dígitos vai ser esperado para que ele finalize automaticamente, para que a urna possa agir automaticamente. E aí, o próximo candidato, eu vou repetir aqui, né, o segundo candidato, vai ser o prefeito, e tem apenas 2 dígitos. Então, na hora de manipular isso aqui, fica tranquilo.
Se eu vim aqui em cargos 2, ou se eu colocar aqui que eu quero saber dígitos do cargo 2. Então, 2 dígitos. E aí depois a gente vai manipular essas informações e vai ficar mais fácil. Agora voltando aqui no arquivo, então foi criado aqui nesse arquivo uma variável arquivo cargos, contendo uma array, e arquivo candidatos. Eu coloquei aqui um comentário só para deixar estruturado, né, se depois alguém quiser mexer, né. Então eu digo aqui o seguinte, que esse arquivo ele que define a relação dos cargos a serem votados. Aqui entra a relação dos cargos a serem votados. A urna irá manter a mesma sequência dos cargos, ou seja, primeiro esse, depois esse. No caso aqui, primeiro prefeito, né, depois vereador. A quantidade de dígitos. A quantidade de dígitos define os campos do display na interface e a busca do candidato. Então isso quer dizer que se eu digitar aqui o candidato 10, por exemplo, a urna já vai saber que não é para esperar o terceiro dígito, porque são somente 2 dígitos. Ele vai buscar quem é o candidato 10 e vai trazer para a tela para você confirmar se é realmente aquele candidato que você quer votar. Então daqui para cima está relacionado a cargos. Daqui para baixo está relacionado a prefeito. E aí eu documentei aqui o seguinte, a lista de candidatos deverá seguir o modelo abaixo. O número do candidato será o mesmo número da posição no array. Então, ó, o número do candidato será o mesmo número da posição do array. Daria para fazer sem ser dessa forma, né, sem precisar colocar isso aqui. Eu quis fazer assim para ficar mais didático na hora que a gente for trabalhar a biblioteca. Para voto branco, inserir cadastro e preencher dígitos com 9. Ou seja, quando a pessoa for votar para prefeito, aqui por exemplo, prefeito. Quando a pessoa for votar para prefeito e ele pressionar a tecla branco, né, ele quer voto em branco, a urna automaticamente, né, nesse momento aqui para prefeito, vai preencher com 99. E aí, na nossa regra lá, já vai ficar entendido que 99 vai ser sempre voto em branco. Então, para representar o voto em branco, eu dei um número para ele, que é 99. E aí, eu tenho aqui os candidatos a prefeito. Isso aqui foi só para documentar mesmo. E aqui eu tenho os candidatos a vereador. Então, o primeiro candidato para vereador é o em branco. E eu preencho aqui com 9. Vereador são 5 dígitos, então 9, 9, 9, 9, 9. A pessoa pressionou branco, ele vai fazer isso aqui. Vai inserir o 999. E aí acabou, né? Isso aqui, na verdade, ele acaba repetindo, né? Eu vou até tirar aqui só para a gente ver ele mais enxuto e ter uma visualização mais tranquila. Opa! Vou tirar aqui e vou tirar os comentários, só para visualizar aqui na hora, ficar melhor na hora de... Resumindo, é isso aqui, ó, bem simples. Aqui em cima eu estou declarando as variáveis. Aqui eu estou atribuindo o objeto com os dados do vereador. Aqui eu estou atribuindo um objeto com os dados do candidato. O mesmo objeto aqui para vereador é para prefeito, eles têm os mesmos atributos, né, cargo, partido, número, todos eles têm o mesmo atributo, então não importa se eu vou preencher para presidente, para senador, para deputado, para síndico, para conselho de classe, todos eles têm o mesmo atributo, então não tem problema, é só seguir esse formato. Eu também coloquei aqui, acabou que aquela hora eu mostrei lá o que tinha, mas eu não lembrei tudo de cabeça. Então tem também aqui ó, a propriedade votos, onde vai registrar, atribuir os votos que aquele candidato recebeu, e também foto, que contém o caminho de onde está o arquivo de foto. Depois a gente vai ajustar isso aqui direitinho.
Então o arquivo ele é bem simples, né? Se eu copiar esse script aqui e colar lá no console, ele vai funcionar tranquilo, sem erro nenhum, né? Se eu colar aqui, ó. Opa, deu um erro aqui por causa da variável aqui que não está declarada. Vou declarar aqui, agora sim eu posso apertar aqui que não vai dar nenhum erro. Então, tranquilo, né? Com isso eu criei aqui eu crio aqui a minha lista, né? Para cada vereador é só copiar e colar e preencher e tranquilo. Se eu quisesse, eu poderia ter criado aqui uma interface para cadastrar cada candidato e no final ele gerar esse arquivo automaticamente. Só que criar interface é muito simples, né? Acho que não tem necessidade de demonstrar isso aqui. O que interessa para a gente é realmente somente o arquivo. Outra coisa que eu vou fazer aqui rapidinho é o seguinte, eu vou alterar aqui o nome das variáveis, ao invés de arquivos, arquivos, candidatos, nomes longos, eu vou trocar aqui e vou colocar apenas cargos. Aqui no Sublime, para poder fazer essa alteração dos nomes, é bem simples, eu seleciono aqui, dou um Ctrl F, ele já traz aqui a palavra selecionada, mando localizar todas, encontrar todas, e aí ele já traz selecionado todas o que ele encontrou, e eu só digito cargos e ele já altera para todos, então é bem fácil. Aqui seleciono, Ctrl F, encontrar todos, digito candidatos, pronto, ele já alterou para todos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse arquivo dentro do meu HTML. Então eu vou chamar aqui dentro do meu HTML. Eu vou vir aqui. Eu já importo aqui o arquivo de biblioteca, por enquanto não tem nada, né? Eu vou importar também o arquivo que está dentro da pasta candidatos. O arquivo se chama candidatos. Perfeito. Pronto. Agora eu vou fazer aqui o teste. Certinho. Agora ele está chamando os dois arquivos, né? O arquivo do candidato também. Na urna não é assim que a gente vai trabalhar, né? Passando o nome do arquivo dentro do HTML, senão fica complicado quando você quiser trocar o nome, trocar por outro arquivo. Por enquanto vai ficar assim, só para facilitar. Depois a gente cria uma forma aí de transferir, né, esse arquivo para a urna sem ter que ficar já definido o nome dele lá dentro. Então se eu fizer aqui um teste, por exemplo, cargos, ele já vai me trazer todos os cargos do arquivo, ou se eu chamar aqui candidatos, ele vai me trazer todos os candidatos. Então esses são os candidatos cadastrados. E se eu quiser um dado específico do candidato, aqui ele vai me trazer todos os dados do candidato número 20, ou um dado específico do candidato. Então eu já tenho aqui todos os dados dos candidatos, né, que eu posso manipular. E aí ao construir a biblioteca a gente já vai interagir com esses dados. Bom, finalizar esse vídeo aqui e no próximo vídeo já vai direto para a biblioteca.